Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor, tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. Fala, garotada, tudo tranquilo? Isso, já podem ir dando um bom diazinho para o teacher. O que nós vamos começar a ver com vocês agora seriam as algas, né? As algas pertencem ao reino dos protistas. Nós já vimos os protozoários e agora vamos ver as algazinhas lá. Também muito moleza, muito facinho, né? Só vocês saberem algumas diferenças entre as plantas e as algas. E as semelhanças, é lógico, né? Então aqui nesses lidinhos vocês estão vendo lá as semelhanças, né, entre algas e plantas. Parede celular, as duas têm, né? Parede celular celulósica, característica. Cloroplasto, aquela estrutura responsável pela fotossíntese, os dois têm. Os dois seres são autótrofos? São autótrofos, eles conseguem fabricar o seu próprio alimento. Mas como que eles são autótrofos? Usando a luz. Então são fotossintetizantes? São fotossintetizantes. Agora, aqui nós temos algumas diferenças. Por exemplo, a maioria das algas, não todas, mas a maioria das algas são unicelulares, são formados por uma única célula. Então, são microscópicas. A grande maioria das algas são microscópicas. Enquanto que nas plantas, nós não temos plantas microscópicas. A gente não vai chegar lá no reino das plantas e dizer, vamos pegar um microscópio para ver a plantinha. Não existe isso. Todas as plantas são pluricelulares, ou seja, são macroscópicas. Outra diferença entre as algas e plantas, as algas são talófitas. O que é um ser talófito? É um ser que não tem tecidos diferenciados. Ou seja, para uma alga, se eu pegar lá no pezinho da alga uma célula e olhar no microscópio, ou pegar uma lá da pontinha da folha dela, que não é folha, mas se eu pegar lá na pontinha e olhar, eu vou ver que elas são iguais. Não existe diferença entre as células. Elas estão todas iguaizinhas, numa mesma posição. Então, elas não formam tecido. Porque tecido, as células são diferentes. Se eu pegar uma folha de uma plantinha, eu vou ver lá, né, só um pedacinho e colocar no microscópio, eu vou ver células do parênquima clorofiliano, eu vou ver células do tecido condutor do xilema, eu vou ver células do floema, eu vou ver uma série de células diferentes no mesmo local. Isso é o que? É tecido, porque essas células diferentes, quando em conjunto, vão realizar uma mesma função. Então, as plantas têm tecidos, né, especializados, diferenciados, enquanto que as algas não. As algas são sempre, né, iguaizinhas, elas são, né, seres bem mais simples do que as plantas superiores. Então, no problem, sem problema, ok? Características dela, já falamos para vocês, são unicelulares, mas existem as pluricelulares também, tá? Então nós temos aquelas com microscópicas e as macroscópicas. Conseguimos ver sem o uso do microscópio, né? Aonde que eu encontro algas? Na água, 99% das algas estão na água, e algumas conseguem sobreviver em ambientes úmidos, mas tem que ter umidade. Nós não vamos encontrar algas em ambientes secos, como, por exemplo, deserto. Então, elas vivem em ambientes úmidos, né, e aquáticos, tá certo? São os primeiros eucariontes a sair da água para o ambiente terrestre, pelo menos uma parte da sua vida. Algumas algas que ficam, por exemplo, na maré baixa, expostas ao ar. E são eucariontes, então todas elas com um núcleozinho, né? Então, tem núcleo lá formadinho dentro das suas células. São fotossintetizantes, já falamos para vocês, não é novidade. Tem parede celular, também não é novidade. Clorofila A, lembra que existe clorofila A e B? Lembra quando nós falamos lá em fotossíntese? Eu falei para vocês das clorofilas, clorofila A, clorofila B, existe a C, a D, etc., né? Então, várias delas, e que lá naquele sistema antenal, a gente tinha lá a clorofila A e a clorofila beta, uma devolvia os elétrons, a outra não, né? E a clorofila A, que é normal nas plantas também, né? A e beta, né? Ou A e B. Mas também pode ter a C e a D, então não esquenta a cabeça.
Podem possuir outros pigmentos que não a clorofila, porque a clorofila é um pigmento verde. Mas elas podem ter outros pigmentos que vão mascarar a cor das algas. Por exemplo, existem algas que a gente chama de algas vermelhas. Mas elas são vermelhas? São vermelhas. Mas se elas são vermelhas, elas não fazem fotossíntese? Fazem. Mas elas não têm, então elas têm cloroplasto? Têm. Só que o cloroplasto que é verde está mascarado no meio de um outro pigmento. Então ela pode ficar o quê? Com um coloridinho diferente. Mas ela tem o cloroplasto verdinho lá, porque ela faz fotossíntese. E para fazer fotossíntese, tem que ter clorofila. Se não tiver clorofila, não faz fotossíntese. Então, mesmo ela de uma outra cor, ela vai ter a clorofila também. Questão que já caiu em vestibular. As algas vermelhas conseguem fazer fotossíntese por causa do pigmento rodofixina que existe dentro. Mentira. Ela só faz fotossíntese porque existe a clorofila mascarada dentro dessa cor vermelhinha. A cor vermelhinha toma conta e esconde a verdinha, mas a verdinha está lá e está pegando luz. Não pode esquecer, porque não foi só uma vez que eu vi cair. Não formam tecidos verdadeiros, já falamos. Existem algumas algas que podem formar colônia ou viver em mutualismo com outros seres. Isso é muito importante, esse mutualismo aqui, dentro da ecologia. Muitas algas conseguem viver junto com outros seres. E é o que nós vamos ver agora já no outro estadinho. Mas antes disso, produzem 70% a 90% do oxigênio respirável. Então são elas as produtoras de oxigênio do planeta. Isso aqui é uma importância super grande, né, das algas. Não são as florestas que produzem o oxigênio que a gente usa, né, em grande quantidade, mas sim as algas. As algas microscópicas vivendo lá na água do mar, de grátis, né, usam a luz do sol e produzem oxigênio para a gente. Então podemos acabar com tudo as florestas, não tem problema? Claro que não. As florestas têm outra função, né? Produzir água na forma gasosa através da transpiração, resfriar o ar, tá? Ela vai umedecer o ar. Então as florestas têm outra função, sem dizer, né, só falando da parte aqui do gás oxigênio, né? Produzem uma certa quantidade de oxigênio também. É onde nós temos todo aquele ecossistema funcionando, tá? Mas em questão de oxigênio, quem produz a maior quantidade de oxigênio que nós usamos para a respiração são as algas. Elas produzem mais do que elas consomem. Então, elas liberam mais oxigênio do que elas mesmas consomem. A floresta amazônica, uma floresta em equilíbrio, lembra? Falei para vocês que ia falar 1 milhão de vezes isso, e vou continuar falando. Tá? Ela não é pulmão do mundo. A quantidade de oxigênio que ela produz de dia, ela consome à noite. Então, ela é uma floresta em equilíbrio. Não há desperdício, né, de substância dentro desse ecossistema. Já no mar, as algas não, elas têm um tempo de vida, né, mais curtinho, então elas produzem bastante, aí elas servem de alimento para outros seres, então o oxigênio ficou, né, lá no espaço para ser consumido por outros seres. Tranquilo? A simbiose ou o mutualismo, a gente vê aqui, no caso dos líquens, que nós já tínhamos comentado com vocês, é uma associação simbiótica entre um fungo e uma alga. Alga e fungo vivem junto, e há uma troca entre eles. Aqui vocês podem ver, estão vendo aqui no desenho, né? Aqui vocês estão vendo uma algazinha, que foi colorido artificialmente, né? Aqui verdinha, mas para mostrar que é uma alga, e o fungozinho, as hifas aqui do fungo em volta. O que o fungo está fazendo? Está dando umidade para a alga, para ela se sustentar, mais sais minerais, e ela, em troca, está fazendo o quê? Está dando para ele um pouquinho do açúcar que ela produz pela fotossíntese. Dessa maneira, aqui no galho da árvore, né, esse líquen sobrevive por muito tempo, né, porque ele é independente, veja, aqui ele só está usando a casca da árvore para se agarrar, mas ele é autossustentável, né, ele consegue extrair os sais minerais da rocha, passar para a alga transforma esses sais minerais em alimento, tá? Uma parte do açúcar que ela produz da fotossíntese, ela passa para o fungo e os dois vivem felizes e contentes. Mas não é só no líquen. Existem, por exemplo, corais que têm algas chamadas zooxantelas. Cuidado com esse nome aqui, tá? Zooxantela é o nome das algas que vivem dentro dos corais, tá? E que dão o colorido aos corais. Os corais sem as algas, eles são brancos. Tanto que o branqueamento dos corais significa que as algas morreram por algum motivo.
Como é uma associação entre o coral e a alga, se a alga morre, o coral, então, vai morrer também. Por quê? Porque ele não tem mais como adquirir aquele açúcar, aquele alimento que ele tinha através da fotossíntese. Então, as zooxantelas são algas que vivem dentro dos corais em simbiose, em acordo com eles. E elas são extremamente sensíveis. Poluição, temperatura aumentada ou temperatura diminuída vai fazer com que essas algas morram e aí ocorre o branqueamento dos corais e, em consequência, morte dos corais. E todo aquele ecossistema que ocorria nas grandes barreiras de corais vai deixar de existir, né? Então, por exemplo, aqueles peixes que vivem ali, as estrelas do mar, todo aqueles seres não vão ter para onde ir e vão ficar expostos na areia. E aí vão morrer, né, de vítimas de predadores ou mesmo não tendo mais como se alimentar, porque o seu ambiente onde eles estavam acabou morrendo. Por isso as regiões de corais são protegidas por lei, né? Porque eles são um ecossistema extremamente sensível. Mudou alguma coisa, ele vai morrer. Existem outras algas, as chamadas zooclorelas agora, não xantelas, ó. As zooclorelas, que são algas verdes, que podem estar dentro de outros seres, como, por exemplo, protozoários, vivendo dentro do protozoário, em simbiose. Então, eles também vão fazer a mesma coisa. O protozoário vai proteger, passar um pouquinho de sais minerais que elas precisam, em troca, elas vão dar um pouco de açúcar para ele. Matou a alga, matou o protozoário também. Reprodução das algas, né, elas podem ser reproduzir por bipartição, ou seja, por divisão simples. Então a alga está lá, né, uma célulazinha, ela se divide em dois. Vocês já sabem que é para, né, regeneração ou mesmo para ela revitalizar. Então se divide em dois. Fragmentação ou cisão, quando é pluricelular, então uma alga grande, ela acaba arrebentando, cada pedacinho da alga, né, vai se regenerar lá, né? Então fragmentação ou cisão. Podem também as pluricelulares se reproduzir por esporulação. Esporulação significa a produção de esporos. E mais, esses esporos, eles conseguem se movimentar na água. Esporo que se movimenta é um zoósporo. Lembram? Esporo que não se movimenta, aplanósporo. Aquele que se movimenta, zoósporo, como nós já tínhamos visto nos fungos lá atrás. Já na reprodução sexuada, nós temos a conjugação, lembra? Uma célulazinha para do lado da outra, oi, tudo bem, vamos trocar informações, tá? E troca o material genético, tá? Conjugação. E a alternância de geração, metagênese, naquelas pluricelulares, em que você vai passar por uma fase N e uma fase 2Ns, que são os ciclos de vida. Aparece nesses vidinhos aqui, ó. Aqui vocês têm uma alga. Essa alga é N, ela é N. Tá aqui, ó. O talo é N, está escrito aqui, ó, N. Tá? Algumas dessas células vão se transformar em gametas. Então, se a célula se o ser é N, as células são N, os gametas que ela produziu vão ser Ns. E esses gametinhas vão sair para fora dessa alga, porque sair para dentro não dá, né? Então vão sair dessa alga para o mar, vão nadar ativamente até encontrar uma outra igual a ela, mesma espécie. E aí os gametinhas penetram naquela célula. Ora, se os gametinhas são N, a outra planta é N, e os gametas, né, acabam se ocorrendo a fecundação, ó, eles vão formar uma célula ovo ou zigoto 2Ns. Essa célula N, essa célula 2Ns, digo, zigoto, vai sofrer meiose, transformando-se em células N, que vão ao fundo, tá? E vão dar origem a um novo ser, N. Então, ó, N produziu gametas N, que se encontraram produzindo um zigoto 2Ns. Por um período muito curto de tempo, essa alga ficou 2Ns. Mas ela logo se dividiu, formando células N, que foram ao fundo e vão dar origem a essa plantinha N, alternância de geração. Aqui, ó, N, fase 2Ns, fase N de novo, alternância de geração. Uma outra alga que aparece esse ciclo de vida aqui no dedinho seria a uva lactuta, o alface do mar. A mesma coisa, ó, vai produzir gametas N, 13 cromossomos, para ser mais específico. Ó. Essa alga aqui produziu esses gametas. Esses gametas, né, vão produzir plantas chamadas de gametófitos.
Tá? Esses gametófitos vão produzir gametinhas, que vão se encontrar aqui, ó, nesse desenho, N com N, e vão formar um zigoto 2Ns aqui embaixo. Ó. Esse zigoto 2Ns vai dar origem a essa plantinha que vai produzir por meiose gametas N, que vão produzir essas plantinhas que são N e que vão produzir gametas N, e aí vão se juntar e começa tudo de novo. Beleza, tchauzão, abraço, até!